Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse aqui é mais um vídeo para responder perguntas, as questões que as pessoas colocam aí nos comentários. Então, eu tenho aqui algumas questões que eu vou responder todas juntas porque fazem parte, né, estão interligadas. Então, aqui já tem um tempinho já, eu peço desculpa aí pelo tempo, né, o Lucas aqui comentou no dia 22/4. Amigo, poderia por favor falar sobre Jeová? Ele é, então assim, eu vou falar sobre Deus, né, nesse vídeo aqui. Deus, deuses, né, esclarecer um pouquinho mais essa questão. Amigo, poderia por favor falar sobre Jeová? Ele é o que ele é um ser que gera discussões. Alguns ocultistas dizem para respeitá-lo, pois ele criou todo o plano e planetas físicos. Já uns o classificam como um Satã que cria planetas, e a teosofia diz que ele é um demiurgo. Então só abrir um parênteses aqui sobre demiurgo, que seria um deus menor, quem não criou nada, apenas maneja, né, como se fosse um funcionário. Já alguns canais dizem que ele é um alienígena draconiano superpoderoso que é refugiado de Orion, e que o que me intriga é que, lendo a Bíblia sem preconceitos, vejo que esse ser tem muito conhecimento, pois muitas coisas da Bíblia e da conduta moral ele passou para os homens. Me fala quem é esse misterioso Jeová? Seria ele nosso Criador, Deus absoluto, ou apenas um Deus menor, Criador de planetas? Então aqui muitas questões envolvendo, né, deuses, independente que nome tenha, né, muita gente chama aí deuses, tem vários nomes. O Leon, Zoologia Racional também no mesmo dia. Existe demônio no mundo espiritual? Então coloca essa questão. Então, sim, né, uma resposta aqui bem direta, sim. Depois eu elucido um pouquinho mais. O Marcelo comenta também. Realmente é mais procurado coisas do inferno, umbral e seres vivos negativos. Os caras querem mais saber das trevas do que da luz, mas eu queria saber como é lá no astral. Então aqui sobre como que é no astral. E comenta também, quero viver sempre aqui. Se sempre é muito, né, sempre é sempre. Então aqui ele comenta sobre se realmente as pessoas querem saber mais de coisas negativas, né, que geralmente as perguntas sempre focam mais, né, o que tem aqui, né? E eu tinha comentado no vídeo anterior, porque isso, a causa é porque nós estamos aqui. Então nós queremos primeiramente saber as coisas ao nosso redor. Então quando essas coisas são esclarecidas, né, você tem uma grade na sua frente. Eu vou querer saber o que? Da grade. Como que eu derrubo essa grade? Como que eu serro ela? Com que ferramentas eu vou usar, né? E nós aqui batemos de cara com todo o lixo que foi colocado aqui há eons, né? Que esses deuses, esses supostos deuses fizeram essa bagunça toda. Então quando você começa a ter um pouquinho de consciência, você bate de frente com isso. Então é natural que nós queremos saber dessas coisas. Mas nós precisamos migrar, né? Que essas coisas elas nos impregnam, né? Essas grades que tornam nossos véus, nos impregna. Nós precisamos transcender isso daí. Mesmo não podendo romper a grade agora, eu preciso me projetar para fora, né? Expandir a consciência, estar além, né? E puxar uma nova realidade, né? Porque é assim que essas grades vão ser dissolvidas. Então é natural, faz parte sim, né, ter esse foco no negativo, mas a partir do momento que eu tenho algum discernimento, eu vou entendendo um pouquinho dessa mecânica, que eu foque mais no positivo, né? Por mais que as coisas pareçam caóticas, né, que eu foque no meu equilíbrio e transcenda isso, né, para poder focar em coisas que estão muito além disso, né? Que aí sim vai essa forma de atuar vai ajudar a estar dissolvendo as coisas que ainda nos impedem, né, as coisas que ainda nos aprisionam aqui nesse plano. Então voltando aqui no Lucas, né, então esse aqui é o Leão, né, deixa eu dar uma esclarecida aqui sobre existem demônios no mundo espiritual. Sim, né, parece que muitas questões aqui exigem um estudo muito aprofundado, exige sensibilidade, vamos supor, a quem tem a capacidade de se projetar nesses mundos, né, nessas dimensões, e colher a resposta direta à fonte, né? Embora muitos desses meios a pessoa se ilude, né? Porque é astral, lá eles podem criar historinhas, colocar a pessoa dentro de uma matrix muito ferrenha ainda, né? E iludir a pessoa, então a pessoa volta aqui com um monte de verdades e você vai ver, né? Não é bem assim. Então existe uma certa sensibilidade. Eu vou mais pelo caminho racional, né? Tento ver a lógica nisso tudo. Então eu vou colocar para vocês
né, dessa forma, né? Então não tem como nomear deuses, né, Jeová, Javé, não sei o que, das quantas, né? Eu vou tentar colocar o material que eu colocado aqui, não que eu fui buscar em astral, porque eu não tenho essa capacidade, né? O que eu faço é mais um caminho mais intuitivo, né? Eu acho que a coisa talvez seja assim. Então nesse achar eu vou por esse caminho e realmente as coisas vão se esclarecendo, se mostrando daquela forma, né? Então é o máximo que eu consigo estar fazendo. Então respondendo aqui ao do Lucas, né? O Lucas Alberto. Amigo, poderia por favor falar sobre Jeová? Ele é um ser que gera muitas discussões. Alguns ocultistas dizem para respeitá-lo, pois ele criou todo o plano, planos e planetas físicos. Já uns classificam como Satã, então vamos responder por partes aqui. Deus, o que é Deus? Né? Ainda há muita confusão a respeito disso, sobre o que é Deus. Né? Na própria Bíblia, então ele coloca uma questão aqui, ó, se fizer um estudo da Bíblia, você vê que é um ser de muita, aqui, ó, pois muitas, deixa eu separar aqui, pois muitas coisas da Bíblia e da conduta moral ele passou para os homens, né? Então assim, ó, vejo que ele tem muito conhecimento aqui, ó, me intriga que lendo a Bíblia, sem preconceitos, vejo que esses são seres de muito conhecimento. Então, faz um tempo que eu estudei a Bíblia, faz anos, né, bastante tempo mesmo, uns 15 anos. Então, li uma vez só, né, eu costumava ler um pouquinho e tal, mas li assim de cabo a rabo, né, primeira página até a última página, como se fosse um livro mesmo. Estou estudando, fazendo anotações. E a Bíblia, ela abrange um período de milhares de anos, acho que 6.000 anos, né, para dar um número assim. Então, 6.000 anos. Então, 6.000 anos de história é muita coisa. Muita coisa. Eu diria que é até mais, né? Por causa que ela fala da criação e tal. Então, assim, é milhões de anos. Mas vamos pegar um período encurtado, né? Que é o foco de acontecimentos, de histórias, né? De Êxodo. Né? Acho que até do Êxodo, né? Até a Cristo, que é o Novo Testamento, acho que é 6.000 anos. Gênesis, né? Na verdade, não é Êxodo. Gênesis, começa ali na Gênesis, que é o início. Aí a bagunça começa ali no Êxodo. Então, Deus, o que é Deus? Lá em Paulo, ele já esclarece bem o que é Deus, né? Ele coloca, não tem aqui exatamente as palavras, mas ele coloca naquele, arranca uma casca de uma árvore, estarei lá, levanta uma pedra, eu estarei lá, né? Para falar o que? Está em todo lugar, resumidamente, está em todo lugar, que é o que? Nos ocultistas nós conhecemos como o todo que está em tudo, né? Quando é lhe perguntado o nome, ele fala, eu sou o que eu sou. Ele não dá nome, né? Quem responde não é Deus. Vamos supor, é uma criatura que veio para ajudar. Eu quero levar conhecimento à raça humana, né? Isso eu estou falando aos bons. Então tudo que veio e falou, então se vier uma vozinha na sua cabeça, não é Deus. É alguém que está tentando lá, ou você mesmo, né? Seus Zeus cósmicos. Mas é muito mais provável que seja alguma entidade que está tentando te levar a algum esclarecimento, né? Pode ser o seu mentor, né? Então assim, falou com você, teve contato físico, não é Deus. Deus é o que se pode entender como Deus, de fato, é imaterial, né? Mas, né, no passado, no nosso da história, precisamos, digamos, ou não, né, de instrutores, vieram instrutores, pessoas para ensinar, né? E como que essas entidades se apresentavam, né? Como criadores, como pais. Um pai que criou você não é seu Deus, apenas que gerou matéria lá e tal, né? Tá você aí. Então teve seres que criaram-se realidades, vamos supor, criaram mundos, planetas, né? Mas não porque é Deus, né? Que nem falar de Demiurgo, que seria um Deus menor. Tudo que é material, tudo que é um ser, não é Deus. Deus é a totalidade, é tudo que existe. Então voltando lá, né? Arranca a casca do mar e estarei lá, levanta uma pedra e estarei lá, né? E ele deixa muito claro, pois neles nós existimos e nos movemos. Ou seja, é essa matéria aqui, não é a casca da árvore, essa é a casca da árvore, né? É toda a matéria, tudo que existe é Deus. Seria isso, não é um ser. Se chegar um ser e falar, ó, eu sou Deus, qual que é o seu nome? Então aí, algumas raças parasitas que dominaram a humanidade, aí a gente vai lá nos Anunnakis, né, que é o, digamos, o exemplo mais clássico. Então pegaram o macaco que tinha aqui, que não tinha nem capacidade racional, né, mínima. Então pegaram e deram um upgrade, né, fizeram ali uns híbridos para poder fazer uns escravos, né. Então assim, nós na própria Bíblia nasceu como escravos para servir,
né? Eternos serventes, serventes a Deus, e tem que temer, porque é o patrão, né? Ele estala o chicote, tem que obedecer, né? Então assim, me traga isso, me traga sacrifício, traz. Então essas raças que trouxeram essa ideia de Deus, nós os criamos vocês, né? Mas foram apenas alienígenas que vieram e fizeram essa bagunça para manipular, para conseguir escravos, para ter uma raça servil, né? Isso você acha muitas referências aí em vários livros. Então, daí impregna essa ideia de Deus, de que uma entidade exterior o criou e que você tem que servir, tem que ser temente a essa entidade, né? Então, ou seja, deturpou completamente o que se deveria entender como Deus. Então, por isso que é muito difícil você falar em Deus, falar em amor, porque a humanidade ela tá com os véus que não permite você ver, né? A pessoa tem medo de ver o que é real, a realidade sobre Deus, né? O que o Deus real que é o que é o todo, é simplesmente o todo. Mesmo na Bíblia tendo referências, mesmo Jesus tendo falado, vós sois deuses, né? O todo é Deus, né? Então assim, há uma dificuldade enorme, porque a pessoa não quer, porque lá no passado foi empregado que vocês foram criados, não fomos nós, fomos essa matéria física que nós ocupamos, foi o veículo. Foi o veículo que eu uso, não sou eu, né? Mas a pessoa ela incorporou como uma espécie de programação no veículo, incorporou essa programação, né? Principalmente de ter medo, né? Ser temente a Deus. Então você tem que servir, você tem que obedecer, né? Porque quando ele fala, ó, traz seu filho aqui e oferece sacrifício, você faz. Traga aí milhares de animais, destrua aqueles povos lá e sacrifica, né, os homens e todos os animais que tiverem, que eram milhares. Na Bíblia está lá referido milhares. Esses eram demônios fazendo isso. Para conseguir o quê? Tônus vital, sangue, plasma, né, adrenocrome, como dizem aí, mais modernos. E fazem hoje ainda, né, em rituais secretos da elite. Isso continua. Hoje não precisa mais daqueles sacrifício de milhares de animais, como era na Bíblia, porque hoje a gente modernizou isso. Nós temos abatedouros que cuida disso daí, onde nós somos cúmplices. Por isso que eu sempre falo em vídeos anteriores que é preciso fazer sim esse refinamento na nossa alimentação, que a gente está sendo cúmplice desses caras, né? Então, houve esse problema, houve essa manipulação, né? Tinha uma raça de macacos que viviam aqui. Havia, sim, eu acredito que havia os reptilianos, que é raças que usavam esses macacos como alimento também, porque eles são répteis, né? Então, assim como nós comemos animais, eles comiam os animais também. Então, eles eram terrenos, né? Surgiram aqui. Então, houve essa interferência alienígena que deu essa bagunçada. Naturalmente, deveria continuar como está. Deveria evoluir, os reptilianos iam evoluir, ia se tornar uma raça evoluída, ia ascender a outras dimensões, e pronto, né? Mas houve essa interferência. Então, aí deu essa bagunçada de falar que Deus é um cara que vem e cria e você tem que dar coisa pra ele. Tem que fazer barganha, né? Isso, eu não vou falar que é antinatural, acho que tudo é natural, né? Tudo faz parte do todo, então é como tem que ser. Mas aí se surge o que a gente pode chamar de problema. É um problema para nós resolver, na nossa historinha, né, que nós criamos. Como se resolve isso? Porque a humanidade, né, foi levada a acreditar que só existe Deus, né? Que existe esse cara e que se você não fazer o que ele faz, ele vai te matar, né? Pai, porque ele dei a Bíblia lá, ele realmente, né, quem não obedecia, né, era punido. Tem uma punição. Aí tem o fogo do inferno. Então assim, colocou todas essas programações. Isso são coisinhas para assustar crianças, para assustar gente irracional. E a humanidade ela tá nesse nível ainda, né? Tá nesse nível muito infantil. O ser humano se comporta como criança, é uma raça muito infantil, né? Então precisa amadurecer, né? Porque as historinhas que tem aí é para criancinha, e as criancinhas se assustam com isso, né? Então fixou essa programação, né? E a humanidade ela tá presa nisso, não consegue entender, mesmo sendo colocado claro, mesmo no próprio livro que tem lá aquelas coisas, né? Tá lá, ó, vós sois deuses, né? Neles nos existimos, neles nos movemos, pois deles somos geração e somos existência. Então essa matéria que você ocupa e qualquer matéria que você venha ocupar dos seus corpos sutis, está conectado a esse todo, é Deus. Só que a humanidade tem medo. Não, isso é uma blasfêmia, né? Eu estou ofendendo aquele ser que vai parar de me dar proteção, né? Então eu estou correndo algum risco de acontecer alguma coisa comigo porque eu ofendi a Deus. Como se corrige esse problema? Se qualquer entidade que chegasse agora de fora, né, porque essas entidades fizeram isso desde fora,
E esse cara que fez isso falou, ó, se não for eu, é o demônio, né? Então qualquer entidade que viesse para ajudar, não podia se dar outro nome. Ele teria que falar que é Deus. Então vamos supor que eu vi lá uma bagunça, eu sou um cara que tá lá de fora vendo aquela bagunça aqui dentro. Falei, caramba, eu vou ter que interferir, eu vou ter que passar a verdade para eles. E agora o que eu faço? Se eu chegar lá e falar que eu sou outra entidade, eles vão falar que eu sou demônio, que estou tentando bagunçar lá e dominar eles e fazer com eles o que os deuses deles já fazem, né? Que é tocar o terror. E faça essas duas ações, queima lá outro povo, né? Que vocês vão ser privilegiados, porque vocês têm uma aliança com Deus, né? Então essas entidades boas, elas tiveram que chegar aqui e falar, eu sou Deus. Só que quando eu perguntar pra ela qual que é o seu nome, ela vai falar, ela não vai te dar o nome, ela vai falar, eu sou o que eu sou. Porque ela não pode dar um nome, Deus não tem nome. Aí você tem o Akhenaton, que, e agora, o que eu faço? Né, seguiu lá os egípcios, lá não sei das contas, lá seguiu um monte de deuses. E precisa tirar essa coisa de um monte, aí chega um monte, né, começou a dominar, cada um queria um tipo de sacrifício, queria fazer não sei o que, né, e como que se corrige isso? Tem que unificar. Primeiro você transforma aquele em um, né, para dar uma ideia de unificação, que não existe vários, porque se for um monte de ET, um monte de alienígena, um monte de gente manipulando as pessoas, os humanos. Então primeiro você tem que unificar, para depois dar um sentido verdadeiro. Então primeiro unificar, como falar assim que Deus não existe, né, algo abstrato, as pessoas não tinham capacidade para conceber, principalmente as pessoas que seguiam vários deuses. Então ele veio e focou no Sol. Deus é o Sol, né? Então ajudou a focar em uma coisa só, né? Então ele teve um movimento lá, prosperou muito, né? Só que aí a energia ruim deu um jeito de derrubá-lo, né? Derrubou e tentou apagar ele dos registros, mas foi uma tentativa, né? Acredito que Jesus foi outra. Então Jesus chegou, falou, e agora? Tem que unificar também. Então falou o quê? É o Criador, é o Pai. Então ficou só como Pai, é o Pai, né? Aí fala, eu e o Pai somos um. Só que aí muita gente ainda não entendeu, né, que não tem pai, tudo um. Então Deus é tudo uma coisa só. Mas aí as pessoas precisam de algo para focar. Pai nosso que está nos céus, né? Então não que ele não sabia, então todas as pessoas sabiam, mas precisavam passar essa imagem, não, eu sou Deus, né? E na Bíblia teve vários deuses, né? Tinha deuses que estavam demônios, né? Que na verdade demônios que chegavam lá e estavam dominando. Aí tinha que chegar, aí aquele demônio estava prestes a jogar a humanidade no buraco pior ainda, né? Aí vinha outro Deus não, vinha alguém que estava vendo lá, não, isso aí você não vai fazer não. Aí chegava, interferia, chegava na hora e falava, não, para com isso aí que você não precisa fazer isso daí não. Né? Falava, Deus é piedoso, né? Mandou a gente se jogar no precipício, mas mudou de ideia porque ele nos ama. Não, foi algum ser que chegou lá e falou, não, para com essa putaria, né? Falou bem direto, para com isso daí, né? Mas a humanidade, a energia ficou muito baixa, né? Então é difícil esses seres de muita luz chegar a interferir, né? Tem que usar intermediários, que não conseguem uma comunicação direta. Então assim, a bagunça, né? Isso aqui é mais para tentar explicar a bagunça que aconteceu. Então vários ETs, vários aliens, vários parasitas, nós temos muitas raças parasitas, que as formas que eles usam é Deus, que se passam por deuses. Hoje eles usam nomes de entidades, né? De seu arcanjo, não sei do que. Não que esses arcanjos sejam seres negativos, não, eu acredito que sim, os arcanjos, os mestres ascensos, há sim os verdadeiros, mas há muitos que vão usar o que? O nome desses caras, né? Qual que é a maior mentira que um demônio poderia contar? Sou Deus, sirva-me. Aí você já tem uma raça programada para servir o nome de Deus, essa raça vai fazer qualquer coisa. Então assim, muitos sensitivos, médios, né, que aí canalizam pessoas que vão chegar e vão dar nomes de seres. Quem é você? Eu sou Jesus. É mentira. Você acha que o cara vai deixar de mentir só porque a pessoa fez o sinal da cruz? Não vai. A gente tem um exemplo aqui, né? Vários caras aí de líderes religiosos falando que estão amando de Deus. E as pessoas estão lá fazendo o sinal da cruz. E tá impedindo o cara de mentir? Não tá. No astral é pior ainda, né? Então as pessoas têm que ser verdadeiras com elas próprias. Então se você não é verdadeiro com você próprio, você está passível de engano. Está passível de vir uma entidade e te enganar, porque você já está se enganando. Você já não fala a verdade para si mesmo. Então a forma de você identificar um ser verdadeiro, não existe Deus, mas pelo menos uma entidade que está tentando te passar a verdade, é você ser verdadeiro com você mesmo, ser verdadeiro dos seus propósitos, né? Seguir a mecânica do todo, que é a abundância, a expansão, é compartilhar, é ser uma comunidade,
Não é ser só eu, ego, indivíduo, eu quero as coisas só pra mim, eu quero me melhorar, eu quero estar acima do outro, porque quando eu quero me melhorar, eu tô querendo estar acima do outro, então o outro vai ter que estar pior do que eu. Então por isso que eu tenho que pensar no coletivo. Eu quero ascender o coletivo. Então você está assim, né, fazendo o plano, né, seguindo tal plano divino, né, que não existe nenhum plano, as coisas apenas vão se desenvolvendo e sendo como são. Então vou voltar aqui para a pergunta para ver se eu consegui responder. Falar sobre Jeová. Então Jeová, né, esse ser específico. Então eu não lembro, né, o que esse ser ele coloca, mas eu acho que quem conduziu o êxodo, eu acho que era ele, né, que não era nada mais que, se você ler lá, muita tecnologias de psicotrônicas, né, de mental. Então, ou seja, seguia uma estrela, né. Parece que hoje, em cálculos, acho que as pessoas andariam, acho que 2 ou menos de um mês, né, o percurso que ela fez lá, quando saiu lá do Egito, né, até a Terra Prometida, eles andariam ali algumas semanas, em linha reta pelo deserto, né. Porém, durou 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque ele usou aquela raça para fazer uma limpeza na área. Então ele ia em cidades, destruía, pode ler, tá lá, matava milhares de pessoas. Então aquelas pessoas tinham rebanhos, né, milhares de cabeças de gado, milhares de ovelha, milhares não sei o que, ou seja, era muita coisa, milhares só de animal. Então assim, quer dizer que tinha muita gente, quer dizer que eram cidades, né, com muitas pessoas. Então eles matavam todos os homens, aí deixavam as mulheres, escravizavam as meninas, né, e os animais ofereciam em sacrifício. Então lá na Bíblia está lá, porque Deus quer sacrifício? Porque o cheiro do holocausto é agradável ao Senhor. Aquilo que exalava, aquela energia toda, aquele plasma, ele vampirizava aquilo. Vampirizava o medo das pessoas na guerra. Então por isso que era um Deus assim de guerra, né? As pessoas eram seguidas por uma nave, que muitas vezes, não é que a nave estava o tempo todo lá, né? Seguíamos uma estrela que nos guiavam pelo exército, né? E muitas vezes iam à frente, né, derrotando os exércitos, fazendo chover pedras sobre eles, né? Fazendo que você tinha aquele exército, assim, que não tinha como aquele povo de escravos vagando pelo deserto chegar numa cidade, invadir e derrotá-los, né? Cidades já formadas com exércitos. Então o que acontecia? Os caras do nada ficavam loucos e saíam correndo. Manipulação mental, alguma arma psicotrônica que eles usavam, né? Então assim, usavam um povo, né, o tal povo escolhido, para criar tudo isso daí. Ao meu entender, você vê que uma raça era uma raça que chegou aqui era escravizada, né, que estava escravizada por Israel. Então dali sugeriu o êxodo. Então é uma raça que chegou aqui, o que são raças, né? São gente que encarnam em bandos aqui, né? Vamos supor que tem um expurgo no outro planeta. O planeta aqui, a Terra evolui, vai para a quinta dimensão. Quem não presta, né? Quem é gente que sacaneia os outros, né? Que está aqui para derrubar a energia, não vai acender uma quinta dimensão. Então faz o que esse povo? Por piedade, antes de pulverizar e queimados, né? Para sair só a monda daí começar de novo lá na planta, no mineral, né? Por piedade, pega esses pessoal e joga lá no planeta que está com a energia mais ressonante a eles. Então assim que encarna esses povos em bandos aqui, né? Então assim você vai ter a história lá dos capelinos, né, os exiliados e capelas, e assim você também vai ter, né, essas raças que citam aí na Bíblia, né? Então vem raças já são raças problemáticas, né, que antes de chegar aqui e resolver o problema, não causam mais problema, né? Aí você vai ter seres lá fora que, opa, não gostei que levaram meus amigos tudo para lá, né? Eu acho que alguém deu um jeito de se livrar. Então vem aqui para ajudar. Então desde fora fica ali dando uma assistência, né, para dominar os outros povos e destruir as outras raças. São inimigas a eles. Então é muita briga cósmica que acaba vindo para cá, né? E aqui acaba somatizando também, né, sendo reflexo, né, do que acontece lá fora também, porque há muita guerra, muita briga. Então como sair dessa briga? Agimos como um todo, coletivo, né? Eu beneficio até o meu inimigo, não tenho inimigos. O seu inimigo é alguém que está lá tão perdido, né? A pessoa que perdoa e eles não sabem o que fazem. São pessoas que estão loucas, estão iludidas pela essa vida material, pelo Maia. Então você passa a agir coletivamente, pelo bem total. Então você sai dessa zona de guerras, né? Então você vai ajudar desde uma outra esfera. Você ajuda de uma forma diferente. Não precisa estar aqui no meio brigando também para achar que está ajudando. Então esse seria o Jeová, né? A forma que eu veria. Não tem nada de Deus aí. É só mais um alien, né? Um alien, e pior ainda, pode ser um demônio sim, né? Se ele era os seres que estavam por trás levando o pessoal a fazer sacrifícios,
para respirar ali a fumacinha, aquilo agradável, né, a conduzir todas as guerras. Se era esse ser, sim, é um demônio. Então veio vários outros tentando corrigir isso. Como eu falei, quem vocês são? Pode ser que no mesmo momento lá, eu sou quem eu sou, o que eu sou. Então no próprio Êxodo tem um episódio que ele sobe lá no monte, não sei das contas, aparece Elias, Jesus, né? Jesus, não, daquela, acho que não tinha Jesus ainda. Jesus é no Novo Testamento. Mas veio Elias, né? Que era o cara que deu mais antigo ainda. Dizem que Elias também é Jesus, é uma reencarnação da mesma entidade. Então Elias e outros seres lá, né? Que eu não lembro direito. Que apareceu, surgiu na nuvem e tal, né? Passou os mandamentos, então essa parte que ele fala que tinha muito conhecimento. Então esse aí já pode ser outro tipo, já uma interferência, né? Algum ser chega lá e fala, ó, o que você está fazendo é errado. Então chega lá no Javé e fala, o que você está fazendo é errado, né? E nós vamos interferir, né? Porque esses seres, eles têm mais energia, têm mais potencial energético que pode realmente acabar com tudo isso. Então, mas eles não acabam, né? Porque você vai deixar a raça humana mais perdida ainda. Se você chegar aqui e acaba com essa ilusão de uma vez, tal, sumiu tudo, as pessoas ficam perdidas. Elas perdem o norte, né? Então, por isso que a mudança é feita gradativamente, né? E tenta ao máximo evitar as grandes catástrofes, né? Então se retarda a chegada de uma energia mais forte, né? Tenta filtrar para que a mudança chegue aos poucos. Então se fazem acordos, se fala, ó, então ok, coloque alguns mandamentos, né? Coloque algumas formas de as pessoas, né, se comportar, parar de se comportar como animais. Então aí vem os 10 mandamentos, só que chegou os 10 mandamentos, as pessoas não conseguiam seguir aquilo, né? Então Moisés quebrou as tábuas e voltou lá e colocou 60, não sei, centenas de mandamentos. Então são 10 leis, aquilo virou algumas centenas de leis, né? Hoje as nossas leis humanas são milhares de leis. Então quanto mais evoluído for o povo, quanto mais alinhado, menos leis eles vão precisar, até chegar a uma só lei, que é a lei do amor. Então não precisa mais de lei nenhuma. Então se deu 10, se as pessoas seguissem aquelas 10, seria perfeito, né? Só que quem vai tirar os parasitas de cima da humanidade? Eles falam, ok, passa ali o conhecimento, né? É como se usasse, né, o livre-arbítrio como a humanidade. A gente passa para vocês. Só que eles passou lá, opa, agora eu sei o que tem que fazer. Mas aí fica aquele monte de demônios conspirando, né, jogando energia negativa. O ser humano não vai conseguir seguir nenhum mandamento, né? Então virou aquela bagunça. Então fizeram bezerro de ouro, não sei daqui, tal, né? Aconteceu essas coisas todas. Então assim, o Velho Testamento é uma coisa, é difícil você estar lendo porque é muito bagunçado. Então mistura muita história, né? Tem as traduções, tem as manipulações, né? Então tentar extrair alguma verdade dali é um pouco complicado. Então eu falo aqui, eu faço aquele caminho intuitivo, né? O que teria acontecido, né? A bagunça não foi um Deus, foram vários, né? Um tentando corrigir as cagadas dos outros, a ver se atrapalhava ou não, né? Então tá, a gente, do jeito que tá. Então eu vou pega o que tem de mais verdadeiro. Quando o Paulo começou a pregar lá e falou, ó, Deus, nele nos movemos, somos gerações, né? Então, dele nós existimos, nele nos movemos. Ou seja, a própria existência, o próprio material, tudo que existe como matéria, átomo, tal, é esse tudo, é esse Deus. Né? Não existe uma entidade. Então qualquer entidade de fora que chega e fala eu sou Deus, não é Deus. Né? É um ser que pode ser um demônio, querendo manipular, ou pode ser alguém que, como você não tem capacidade de ver de outra forma, ele tem que falar que é Deus, senão você não vai acreditar, vai achar que é um demônio e vai correr, né? Então muitas pessoas que um católico, quando chega uma entidade, fala eu sou Jesus, sou Maria, sou José. Um de outra religião, por exemplo o budismo, vai falar que vai chegar um ser e falar eu sou Buda, né? Porque eles têm que falar de uma linguagem que a pessoa entende, que se torne acessível. Se essa entidade está sendo boa ou não, né? Vamos saber pela história. A história vai contar, né, o que vai vir depois. Então ok. Ele é um discussão, gera ocultistas, criou planos. Já uns classificam como Satã, que cria planetas. Ele nem cria planetas, né? Ele pegou o que estava criado, né? Esses seres eles falam, eu criei vocês. Não criou nada. Já tinha uma raça aqui, mesmo que se primitiva. Então fez ali a manipulação genética e acha que é dono de alguma coisa, né? Isso aí é um pensamento de, né, uma coisa bem humana, né? O humano adota, acha que cria alguma coisa, acha que faz alguma coisa, mas só manipula as coisas, né? Aí cria um remédio, aí quer a patente e só vai ter a cura quem pagar por isso. Não age em prol da humanidade. Então assim, por isso que é uma raça que se ferra mesmo, porque assim, é muito individualista, muito só quer o bem pra ela, né? E a elite ela age muito assim, né?
ela quer ser o bem, ela quer estar acima de todos. E para estar acima de todos, ela joga a raça humana no pior lixo que tem. Ela joga no lixão. Porque ela tá num lixo, mas um lixo é um pouquinho melhor. Então assim, é o puro egoísmo. Porque se você age pelo coletivo, todo mundo ascende. Todo mundo vai existir, vai viver tipo num paraíso. Só que aí vai ter um pé de igualdade. Eles vão ver que eles são animais. Que eles não querem isso. Né? Então eles fazem aquele esforço enorme para deixar a humanidade na lama. E a teosofia diz que é um demiurgo, já alguns canais dizem que ele é um alienígena draconiano, super poderoso, que é refugiado de Orion, e que me intriga aqui, lendo a Bíblia e tal. Então essa coisa de ser alienígena muito poderoso, né? Falar, talvez esse ser... Porque esses demônios, eles estão numa dimensão inferior, né? Nós, pelo ser que nós somos, a dimensão que nós alcançamos, nós temos energias para pulverizar qualquer demônio, né? Mas nós demos poder demais a eles. Então fica difícil peitar de frente a frente porque nós não acreditamos em nós mesmos, né? Nós temos dificuldade para entender quando Jesus fala, peça para aquela montanha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa pequenininha, você pede para aquela montanha mudar de lugar, aquela montanha muda. Então a gente fala, que legal, né? Fica como se fosse algo abstrato. Não, é fato. Se você pensar, olha aquilo lá, você acredita, aquilo muda, né? Só que nós estamos no mental coletivo, nós dependemos de muita coisa, né? Uma pessoa fazer isso sozinha, nem você mesmo acredita, né? Então é difícil. Mas ele falava assim, literalmente, né? Então nós temos um poder incrível, só que nós outorgamos esse poder, né, a outras entidades que nos sugam, nos parasitam, né? Mas eles não têm essa energia. A energia que eles têm é energia roubada, energia vampirizada. Se nós cortarmos esse elo, eles serão como animaizinhos, né? E não terão poder nenhum sobre nós. Então assim, eles não têm poder nenhum, draconiano, seja o que for, né, não tem poder. Então eles usam tecnologia tudo para tentar ser alguma coisa, para tentar nos assustar. Mas o dia que a humanidade se levantar, acaba toda essa realidade de Deus e de Satã, isso aí tudo acaba. De parasitas astrais, de aliens que vêm aqui para parasitar, acaba tudo. Então é importante, né? Não achar que tudo que é alien, tudo que vem e fala que é anjo é ruim, né? As pessoas demonizam, por exemplo, o Arstan Sherian, né? Acredito que sim, há um Arstan Sherian, né? Uma entidade que vem pilotando naves e tal e tenta ajudar, mas aí você vai ter muitos que vai falar que eu sou Arstan Sherian. Muito parasita vai se dá o nome de Arstan Sherian, né? De Metraton, não sei do que, né? Cryon. Então presta atenção nas pessoas que realmente canalizam essas pessoas e passam as mensagens. Vê o que eles estão passando. Tenta sentir, perceber. Então você vai ver. Então por aí você sabe se a pessoa está realmente canalizando uma entidade de luz ou só mais um parasita, né? Independente do nome que usa, né? Porque você vai ter que as entidades realmente de luz que querem ajudar, eles não têm nome. Eles são como um logos, né? Não tem como dominar, mas é uma energia, né? Uma entidade que é mais uma energia. Então, só que para facilitar o contato, que é o humano que é o nome, então eles vão dar um nome ali que a pessoa acha mais familiar. Aqui depois da Bíblia, a moral, tal, mas aqui né, que muito conhecimento que na Bíblia tem muito, mesmo no Velho Testamento tem muito conhecimento. Então eu falo de vários deuses, várias entidades tentando, né, corrigir as cagadas de deuses anteriores. Seria nosso Criador absoluto ou apenas Deus menor. Então assim, sobre Javé, que eu acho que seria mais um demônio, né? Ele está muito mais para demônio, por tudo que apresenta lá quando ele aparece, né? Tudo que ele fez no período que ele aparece, né? E os que apareceram lá para corrigir não se deram nomes. Então é isso. Aqui existe demônios no mundo astral, que do Leon, sim, existe, né? São esses seres. Espiritual, né? Ele fala mundo espiritual, não mundo astral. No astral sim, tá cheio de demônios. O astral, ele é mais uma projeção nossa humana. Então nós achamos que as coisas são, por exemplo, né, no astral você vai ter o paraíso dos evangélicos. Então, os evangélicos acham que quando morrerem vão para um lugar que é um paraíso. Então você tem milhares e milhões de seres com essa crença. Então esses seres eles plasmam esse tal paraíso, né? E quando desencarnam vão para lá, ficam vivendo aquela vidinha lá com Jesus pregando lá no monte, e ficam éons, né? E ali também tem uma energia a ser trabalhada, então ele vai expurgando aquela energia, só que não é eterno, né? Porque é uma ilusão. Então toda ilusão vai se desfazer quando não tiver mais energia dando suporte a isso. Aí tem os terroristas, né, que acham que vão ter tantas virgens, não sei quantas, talvez sim, vá para esse paraíso deles. Só que também é ilusão, ficam perdidos. Aí depois de um tempo voltam, né? Ficam perdidos nesse tipo de ilusão, nesse tipo de maia, né? As pessoas acham que é alguma vantagem, não sei, né? Embora eu acho que é mais difícil, né? Esses caras realmente vai enfrentar uma realidade muito
tem que ver quem que dá suporte para eles do outro lado, né? Porque tem esses demônios, não tem só esse plano, por exemplo, as pessoas desencarnam, eu vou para um hospital tipo André Luiz, né? Lá, o Nosso Lar. Vou para a cidade do Nosso Lar, como o Nosso Lar tem várias cidades, N cidades. Então, assim como tem essas organizações dando suporte das pessoas que fazem bem, tem as organizações trevosas. Então, o cara fez muito mal, às vezes ele é recebido lá e tem um suporte lá embaixo. Ele continua mandando lá como um demônio. Né? O cara vai se ferrar, vai pro umbral, vai... Não, quem se ferra, quem vai pro umbral, é quem tem muito forte em si o sentimento de culpa. Então a pessoa acha que tem que ter alguma punição. Então você é uma semente estelar, por exemplo, você é alguém que veio aqui para fazer o bem, né? Ou alguém neutro, né? Então, vamos supor, aí você tem muito sentimento de culpa, a energia não está muito legal, a pessoa desce pro umbral e lá os demônios vai, né, tentar piorar a situação da pessoa, vai tentar montar em cima, né, piorar a realidade dela, né? Agora se a pessoa já não tem essa ilusão, esse sentimento de culpa de que fez algo errado, que tem que ser punida, ai Senhor, eu sou pecador, por favor, me puna, né? Se a pessoa já não tem isso, ela vai para uma cidade espiritual um pouquinho melhor, ela vai ver a realidade já um pouquinho mais de acordo com o que é. Só que ela não tem conhecimento, ela não sabe que há pluralidade de mundos, que há muitos mundos, que há outras dimensões. O conhecimento dela é muito basiquinho, então ela vai ficar nessa primeira esfera de Nosso Lar, de cidades espirituais. Vamos fazer o bem, o amor, né? Volta lá para continuar o seu trabalho, né? Só que é melhor, né, do que ficar no umbral. Então ela não tem sentimento de culpa, então ela vai para essa cidade. Então, se é uma pessoa muito ruim, que é um mago negro encarnado para piorar as coisas aqui, que eles têm as formas deles também de fazer, tipo essa Elite muito, né, eles fazem muito isso, então assim, né, tem muita coisa oculta na Elite, né, parece que tem até mudança de corpos, então quando um corpo está muito velho, eles fazem aquela coisa de preparar um corpo novo, né, pega ali uma criança, sequestra, então faz toda a preparação para afastar a alma daquele indivíduo, né, tipo o filme do Avatar lá, né, você troca a alma do corpo e bota lá no outro corpo novo. Então as trevas teriam como fazer isso também, né, esse tipo de trabalho. Então por isso que eles sempre se mantêm no poder, dominando ali tal, aquelas famílias, para até facilitar a genética, porque se você tiver um corpo de genética semelhante, é mais fácil você mudar para esse corpo. Por isso que muitas pessoas falam que se você não tiver filho, é porque você não vai mais encarnar. Eu acho besteira isso daí, né? É apenas porque se você tiver descendência, por exemplo, você tem filho, você tem uma, né, faz ali uma prole, então você está passando a sua genética do seu corpo, então vai facilitar para sua alma, né? Minha alma ela tem facilidade para encarnar nesse corpo. Então se eu for para outro corpo, tem que ser um corpo semelhante ao meu, com a mesma genética. Então isso facilita, né? Não que se eu não tiver filho que não vou mais encarnar. Isso é besteira, porque tem muitas pessoas encarnando aqui pela primeira vez, né? Ok. Então assim, sobre os demônios do mundo espiritual. Então você vai ter como fala aqui, né? Realmente as pessoas procuram mais pelo umbral, né? Saber mais as coisas negativas do que a gente está falando aqui. Porque isso faz parte do nosso entorno, né? Isso está tudo aí, né? Então existe sim os demônios, né? Existem todas essas coisas, existem essas cidades manipuladas, né? Como o paraíso dos evangélicos, né? Os paraísos dos budistas, né? Então assim, a pessoa ela quer ir lá e quer se dar bem, né? Então por isso que acaba caindo nessas armadilhas. Não tem aquela visão cósmica, não, eu vou sair, vou ser o que eu sou o que eu sou. Então o que eu tiver de ser, eu vou ser. Eu não vou chegar lá e vou ficar escolhendo o paraíso. Eu mesmo imagino que o paraíso deve ser um lugar muito chato. Esse paraíso imaginado. Eu imagino sim mundos libertos. Mundos onde não há mentira, onde não há pessoa pilantra, onde não há pessoa falsa. Isso nós podemos fazer aqui mesmo, né? Só que as pessoas também querem viver eternamente. Eu quero ser imortal, né? Como que é o... Desculpa aqui o Marcelo, ele comenta aqui, né? Eu quero viver aqui sempre, né? Então assim, é coisa do ego, essa coisa de querer ser imortal. Você já é imortal, então você não precisa querer ser imortal. Mas aí o ego quer esse ser reduzido, né? O ser humano, tipo o Márcio. O Márcio quer viver para sempre, quer ser imortal. Então sim, o humano quer viver para sempre, quer ser imortal, porque ele tem medo, ele não vê a outra parte. Porque quando você começa a ascender e sentir essa outra parte, não te interessa mais, porque você sabe que isso aqui é só um veículo, né? E você não quer ser esse veículo, porque você já foi milhares de seres. Né? Imagina ficar preso em um só. Isso é muito pequeno. Então isso é aprisionante. Né? Então a gente deixa que o todo seja o que tem de ser. Né? Então quando der o tempo dessa matéria, eu saio. Se eu gostei de ser o Márcio, eu posso ficar um pouquinho com a aparência do Márcio, mas provavelmente eu vou assumir uma aparência mais cósmica. Ou do quem eu era antes de vir pra cá. Ou do quem eu era antes de pensar de vir pra cá. Então a gente deixa ser o que tem de ser. E aí você já é eterno.
Eu não preciso eternizar. É como você jogar, ligar, comprar um jogo novo lá, um videogame. Opa, eu vou jogar esse jogo até o infinito. Veja como isso é impressionante. Eu pego um joguinho lá, eu vou jogar pra sempre. Nunca mais vou sair daqui. É isso que o ego que tem desejo de imortalidade faz, né? E ele pode prolongar isso por muito tempo, por causa desse desejo. Só que vai chegar uma era, um momento que, sim, vai ter essa percepção de ser um todo. Vamos supor que esse ser nessa brincadeira ele consiga a ascensão. Então, perfeito, né? Então, nós vamos ter mundos que os seres vivem milhares de anos. Então, nós podemos ir para um desses mundos. Só que os seres têm consciência que não são aquela matéria. Então, eles chegam, cansei de ficar aqui. Eu vou, né? Porque a consciência continua sendo trabalhada, continua expandindo, né? Então você toca outras partes do universo que acha interessante. Fala, opa, agora eu quero ver o que tem lá, né? Então aí você deixa aquele corpo físico, pode ser tipo você morre, né? Para quem está no plano físico e vai buscar outros conhecimentos, ter outras experiências. Então é muito complexo, há muita coisa, né? Então é interessante ter esse conhecimento do que há primeiramente nesse baixo astral, né? Saber qual que é do que é feito a grade, do que é feito as grades, da ligadura, qual que é o tipo de solda, né? E principalmente como eu faço para derrubar essas grades, para achar o ponto fraco, para saber como consigo transcender isso, né? E há várias formas. Eu posso derrubar aquilo na marretada, eu posso juntar todo mundo lá, empurrar, a gente derruba. As pessoas não estão tentando derrubar a grade, elas estão enfeitando. Olha que bonito, né? Vamos enfeitar. E estão me protegendo do que há lá fora. Que bênção, né? Que Deus colocou aqui, essas grades, né? Por isso que isso se torna um caminho solitário, né? Então só você quer saber o que há atrás. Quando você expande, você tem uma percepção de que isso que é paraíso, né? É uma piada. O certo é o mundos libertos. Mundo onde você não tem, vamos supor, você não vai ter sistema monetário, você não vai ter ninguém te mandando. É pé de igualdade, né? Mas aí precisa ter casa, precisa ter comida. Tudo que você planta a terra dá, então você vai ter em abundância, né? Casa é a coisa mais simples. Juntou meus amigos ali, a gente vai lá e levanta uma casa. Precisa de uma casa nova, juntou lá, o pessoal tá lá. Ninguém vai cobrar nada por isso. Precisa de transportes, é a mesma forma, nós trabalhamos todo em conjunto. Né, nós temos, mas aí você vai ter mundos que vai ter tecnologia, vai ter mundos que não vão ter tecnologia, onde vai ter tecnologia, a tecnologia vai trabalhar para você. Assim, são coisas simples, né? Não há sacrifícios que nem aqui. A pessoa trabalha não sei quantas horas para ter a sua manutenção. Não, isso é sistema de escravidão, que pouco se percebe. Então aqui nós precisamos nos percaptar desse sistema, saber como derrubar essas grades. Só que a maioria está lá enfeitando a grade, então você vai ter que fazer aquele caminho solitário, é o mais difícil, né? Então não tem como encerrar a grade, porque se alguém ver eu batendo na grade, a pessoa vai vir contra mim e vai me botar na prisão, porque eu estou destruindo o patrimônio delas. Então eu vou ter que é onde que é o trabalho mais difícil, que é você, né, diminuir o seu ego, não é digamos diminuir o ego, ter aquela ausência de ego, porque é o meu ego que acha que está preso. Não sou eu sou livre, eu sou o todo. Então você se expande, você percebe isso, né, que você é esse todo. Então você já não se vê mais como ser preso, né? E esse é o trabalho mais difícil. Então chega um ponto, por exemplo, também o da ascensão, que você não precisa derrubar a grade, você consegue passar pela grade. Que você consegue entender física quântica, você já sabe que isso é possível. Uma matéria não existe matéria, então você pode passar uma coisa pela outra. Então há muitos experimentos na física quântica que já comprovam isso, né? Então há muitas outras formas. Então, se o coletivo não vai, vá você sozinho. Mas não naquela coisa de, eu estou preso, preciso fugir. Não, né? Sai disso. Apenas siga a tua intuição. Seja uma pessoa altruísta, né? Trabalhe pelo coletivo, né? Mesmo que trabalhe para si próprio, né? Para a sua evolução, a tua evolução beneficia todo o entorno, né? Que a minha evolução não seja, por exemplo, eu colocando o outro no chão para subir em cima e ficar um pouquinho mais alto. Então aí sim é uma evolução tipo errada. Isso é o ego. Isso você não evolui, você está na verdade descendo. Se você faz o seu caminho sem prejudicar ninguém, então esse é o seu trabalho que você tem que fazer. E isso é perfeito, né? Isso você está no seu caminho. E isso vai te levar, né, para onde você precisa estar, né?
Bom, acho que é isso daí, gente, sobre deuses, demônios e mundo astral e focar no que é negativo, né? Então, uma vez que você já se viu que a coisa, do jeito que funciona a coisa aqui, que tem grade, que tem sim o mal, que tem demônios, que tem deuses, que tem parasitas, que tem arcontes, né? Viu como que funcionam? Ok, você já sabe a matéria. Então, tire o foco disso, né? O problema é a pessoa ficar focando o tempo todo. Nossa, mas é ruim, não, mas a gente consegue parar disso. Não, isso é o problema. Né? Isso você está alimentando esse tipo de realidade. Uma vez que você, ok, tem uma grade lá. Eu posso derrubá-la agora? Não, agora eu não posso. O que eu posso fazer? Não, vou continuar trabalhando por mim mesmo, o que eu sinto. Vou continuar me fortalecendo, vou continuar me meditando, né? Fazendo o que eu sinto que eu devo fazer. Pronto, é só isso que devemos fazer. Uma hora a grade cai. E se não cair, você transcende aquilo e vai para outro plano. Porque se a massa não foi, vai você, porque você já não está mais focando nessa realidade. Você já está deixando que uma realidade maior, a qual você faz parte, ancore. Porque todos nós que tomamos contato com uma realidade maior, seja em imaginação, é porque você já faz parte dessa realidade, porque você veio dela. Porque se bateu ali na sua imaginação, que você está em contato. Né? De outra forma não viria. Então, de outra forma não viria. O exemplo disso é que as pessoas que estão aqui na massa, enfeitando as grades, elas não acreditam em nada disso, porque aí não faz parte da realidade delas. Então a realidade delas é o que? É as grades. Então elas vão enfeitar as grades, vão pintar, vão deixar tudo bonitinho. E isso é perfeito também, que seja assim, né? Só não cair da ilusão que você achar que você faz parte deles e que é pecador e que tem que ficar preso, né? Isso aí é focar nessa realidade criada aqui. Então é isso. Responde aqui os comentários. Se vocês tiverem mais dúvidas, fala, eu não entendi muito bem isso, mas fala desse assunto, tal, né? Deixa aqui no cantinho do vídeo, né? Aqui, ó. Eu deixo aqui o e-mail, né? Aí não, aí tá o meu e-mail. As perguntas podem se deixar aí nos comentários, que com o tempo eu vou estar respondendo tudo, né? Da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.